Diz assim a palavra de Deus: estando ele orando em particular, estava com ele os seus discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias, e outros que um dos profetas antigos que ressuscitou. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: o Cristo de Deus. Graças a Deus. Antes de você se assentar, se você tem mãos, levante ela, coloque sobre a sua cabeça e feche os teus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Aplaudindo a Jesus, torne os vossos assentos. Amados, peço um pouco da vossa atenção para compartilhar convosco aquilo que Deus colocou ao meu coração, para hoje pregoarmos aos vossos ouvidos. Nós percebemos neste texto que Jesus estava em um momento de oração. A Bíblia diz: estando ele orando em particular. E é um dos fatores muito importantes, não só para Jesus, mas também para a igreja e para todos aqueles que consideram cristão ou crente. Não há como nós viver uma vida íntima com Deus se não existir a oração nas nossas vidas. Muitas pessoas questionam às vezes a Deus por eles têm o desejo no seu coração de buscar mais a Deus, de viver para as coisas de Deus. Mas o desejo do seu coração é uma coisa, mas as suas práticas na vida de oração é outras. Porque não tem como nós ser libertos das nossas vontades ou das coisas deste mundo se não existir na nossa vida a oração. E ao exemplo disso, nós vemos pessoas dizerem: eu queria estar na igreja e eu quero, mas eu sou fraco. E muitas pessoas dizem que Deus me dê força para orar, sendo que na verdade é o contrário. Você tem força quando ora. E a vida, a oração, se Jesus orava, imagina nós. Se Jesus tinha uma vida contínua de oração, ao nós lermos os evangelhos, nós percebemos que sempre Jesus tinha os seus momentos de particularidade, que se retirava do meio das multidões. E nós percebemos um dos montes que Jesus mais orava, era o Monte das Oliveiras. E se Jesus mantinha essa vida de oração, e imagina nós, se Jesus, que era o Cristo, o Filho de Deus, independente, imagina nós que somos apenas homens. É necessário que nós tenhamos uma vida de oração, porque a oração, ela ainda é a arma mais poderosa que o crente pode ter. A oração, quando nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, nós percebemos que a oração foi eficaz para a vida de Ana, quando ela orava a Deus por um milagre, orava a Deus pedindo-lhe um filho. Às vezes, nos nossos momentos de oração, assim como aconteceu com Ana, que foi mal interpretada até pelo próprio sacerdote, que ela estava de joelhos, se derramando perante o Senhor, e não tinha palavras na sua boca, ela somente chorava, e os seus lábios se moviam. E eu quero já trazer algo de Deus para a tua vida. Quando você não tiver palavras, só o simples fato de você estar de joelhos, Deus já está interpretando tudo. Ô glória, tem muita gente que está olhando para nós, estamos de joelhos, já era para estar orando, e ele já coloca os ouvidos fixos nos nossos lábios, mas não tem palavras, não tem palavra para o homem, mas para Deus, ele está interpretando cada lágrima, ele está interpretando, oh glória, esta atitude de você se colocar de joelhos e buscar a face de Deus. Quando nós meditamos ainda na Bíblia, nós percebemos que quando Jesus estava prestes de se entregue aos pecadores para ser crucificado, nós percebemos que ele vai fazer algo. O que é que ele vai fazer? Orar.
E vem a pergunta, como é que ele está prestes de ser crucificado, mas mesmo diante de tamanha provação, ele se disponibiliza a orar a Deus. E aqui já vai um dos segundos conselhos que eu te digo para você: quando as tempestades na tua vida for tão grande, ao ponto que você sabe que vai naufragar, ao ponto que você sabe que vai afundar, às vezes para Jesus era o seu último momento de vida como homem, mas mesmo assim ele estava orando, porque ele identificava que a oração é o único recurso que nos livra da opressão do homem e do jugo da morte. Quando nós percebemos e identificamos isso, e quando nós estamos no último momento, no último suspiro, talvez alguém diria, vou ser feliz, mas não, ele estava em oração. E outra dica, ele não fugiu da sua responsabilidade de se entregar para concluir o projeto de Deus, que era necessário que ele, através do sacrifício dele, nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados. E nos vem a pergunta: você já parou para pensar sobre isso? Ele está prestes para morrer. Os seus discípulos estão dormindo. E aqui vem a segunda coisa: os discípulos, de tamanha tristeza, sabendo que Jesus ia ser crucificado, eles dormiram, mas Jesus perseverava na oração. E quando nós lemos aqui também ainda neste texto, quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro coloca a mão na sua espada e dá na orelha do soldado. E o que é que Jesus adverte a Pedro? Pedro, não precisa orar, não precisa pegar a espada, guarda a tua espada, porque se eu orasse aqui agora, o Pai enviaria um exército de anjos e me livraria dessa situação. Olha as palavras de Jesus ao advertir Pedro: se eu orasse agora, o Pai enviaria. E muita gente está sufocando, os seus problemas estão sufocando ele, porque ele não entende isso. Ao invés de orar, buscar a sua arma, que é a oração, ele coloca a mão na espada. E tem situações que Deus nos diz assim: guarda a espada, porque este problema não vai ser necessário puxar a espada, este problema vai ser vencido na oração. Tem muita gente que quer resolver os seus problemas pegando a espada, mas Deus te diz: você já superou isso, eu sou para você a solução dos teus problemas. Guarda a tua espada, me busca em oração, guarda a espada, busca em oração, que o Pai vai responder, e não apenas responder, mas vai enviar a solução. A oração ainda é a arma mais poderosa do crente. E a oração, às vezes nós oramos e parece que a oração não passou do teto da nossa casa, parece que a oração não passou do teto da igreja, parece que a oração não chegou até os ouvidos de Deus. Irmão, tem isso na Bíblia? Tem. A isso Deus quer que você persevere neste momento de oração. Escuta aqui, se Deus resolve os teus problemas no momento em que você quer, você para de orar, você para de jejuar, você para de buscar a Deus. E é por isso que às vezes Deus ouviu a oração de Daniel no primeiro dia do seu propósito, que durou 21 dias de oração, mas a oração dele só foi respondida no 21º dia. O que é isso? Deus permitindo que Daniel perseverasse em oração. Mas o que é que nós aprendemos com Daniel? Que nós aprendemos que toda oração que é feita aqui na terra, existe mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, nós não conseguimos ouvir todas elas ao mesmo tempo, mas se ainda todos esses mais de 7 bilhões de pessoas se colocar dobrado de joelho em oração, Deus ouvirá todos ao mesmo tempo. Mas Deus hoje diz aqui para você: eu já ouvi a tua oração, fique em paz, porque a resposta chegará em breve. Terceiro ponto que nós aprendemos na oração: quando ela é feita em particular, quando ela resolve os nossos problemas, ainda ela tem que ser perseverante. E o que é que nós vemos? Às vezes nós desistimos, nós apresentamos um propósito para Deus, e nós diz assim: nós somos que nem Naamã, eu vou chegar lá e os meus problemas vai ser resolvido, vou colocar meu joelho agora, Deus vai responder naquele mesmo instante. E eu sempre aprendi isso com Deus, que a vida com Deus, irmãos, elas não são
como um fruto de uma árvore, que você chega lá, opa, peguei aqui e já vou desfrutar dele, vou comer. A vida com Deus, Deus sempre lhe entregará sementes. E você só vai receber este fruto dependendo que terra que você é. Se você é um tipo de terra que recebe sementes, mas não germina, não espera ela germinar para que ela dê frutos, eu lamento te dizer que você não desfrutará das promessas de Deus e nem tampouco viverá coisas grandes na presença de Deus. Porque eu falo isso de acordo à Bíblia. Abraão recebe uma promessa: farei de ti pai de uma grande multidão. Mas quando ele recebe esta promessa, ele não tem filhos, e ele se dá conta que a tua mulher é estéril, e ele passa os anos, não gera filhos, e quando ele chega diante de Deus, o Senhor me prometeu, mas até agora a minha realidade é outra. Você precisa entender, irmão Gabriel, que as promessas de Deus, ela vai além da circunstância em que nós estamos vivendo. Porque Abraão poderia compartilhar com alguém: Deus me prometeu ser pai de uma grande multidão. E ao olharmos para Abraão, nós diríamos: Abraão, Deus te prometeu ser pai de uma grande multidão, mas você não tem filhos, e a tua mulher é estéril. Ou seja, as circunstâncias estão dizendo que é tudo contrário, a sua realidade é contrária daquilo que Deus te prometeu. Mas eu trago uma palavra de Deus. Deus não precisa da opinião dos homens que estão falando ao teu respeito. Deus te prometeu uma coisa, mas o que você está vivendo é outra. Aí Deus, assim como falou para Abraão: Abraão, eu te prometi, eu sei da responsabilidade. Aprenda isso. Deus se responsabiliza pelas tuas promessas, e quando ele fala que se responsabiliza pelas suas promessas, ele se responsabiliza em fazê-la, em cuidá-la e ainda em cumpri-la. Porque o homem promete, mas não cumpre. Mas Deus não é filho do homem, Deus também não é homem para que mintas ou para que se arrependa. Eu sei que é necessário uma perseverança nossa, e eu trago uma palavra de Deus. A semente pode estar sendo plantada hoje, você não sabe o tempo em que será a colheita, mas a única certeza é: se nós plantamos boas sementes, eu creio que Deus me dará bons frutos. Oh, glória a Jesus! Ah, meus irmãos, se Deus nos deu boa semente, Ele se responsabilizará para cumprir toda a palavra que foi dita ao nosso respeito. É necessário perseverarmos na oração. O que eu acho interessante nesta passagem, olhando que Jesus estava em particular, e algumas horas atrás ele tinha pregado para uma multidão. Havia uma multidão. Se nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que o ministério de Jesus era marcado por algumas multidões que o seguiam. Mas a multidão vinha em busca dos milagres. Igual o pastor Cláudio falou aqui, sexta-feira vai ter oração no monte. E o que eu acho mais interessante é que, mediante de todas as pessoas que estão aqui na igreja, nem todas vão para um momento de oração. Assim como aconteceu com Jesus, no momento de oração estavam apenas os seus discípulos. Porque uma vida de oração não está qualificada para todos. Nem todos vai ter a mesma intensidade de buscarmos a Deus como nós buscamos. Nem todos vai querer se responsabilizar ou se posicionar diante de Deus, dizendo: eis-me aqui para fazer o que tu queres, para viver os teus projetos. Porque não adianta Deus fazer promessas nas nossas vidas se nós não estamos dispostos a pagar o preço para viver as mesmas. Não adianta Deus dizer que vai fazer de ti um grande pregador se você não se responsabiliza a pagar o preço por isso. Porque muita gente olha para nós que estamos no altar e diz: você prega demais, você ora demais, você canta demais, mas o preço que nós pagamos para subir no altar não é manifesto apenas aqui, é uma vida constante de oração. Quando nós não estamos em cima dele, muitas pessoas vão ver você e vai aplaudir você pelo que você faz em cima do altar, mas para você receber aplausos no altar é necessário uma vida de oração. E é isso que Jesus fazia em particular. Jesus manifesta para a multidão o seu poder, mas muitas pessoas não sabiam do preço que Jesus pagava em oração.
É esse momento de particularidade, onde você separa um tempo da tua vida exclusivamente para Deus. E eu acho mais interessante ainda nesse texto, é que a multidão foi embora nesse momento de oração, mas permaneceram os discípulos. E sempre Deus terá discípulos. Deus sempre terá um remanescente. Nós vivemos num mundo onde a nossa atualidade, as pessoas estão desviando-se da verdade, onde não querem ter nenhum compromisso com Deus. Mas aprove Deus aqui nesta noite te trazer aqui para nos alertar de que o mundo pode até não querer esse momento de particularidade entre você e Deus, mas todavia Deus ainda tem remanescente na posição de discípulo que vai com Jesus não apenas para receber milagre, mas vai com Jesus até nos seus momentos de oração. Porque observa aqui, muitas pessoas dizem assim: eu quero ter um relacionamento com Deus. Parece que Deus está longe de nós, né? Todos nós às vezes já vivemos esses dias onde nós dizemos: Deus parece que se esqueceu de mim. Deus parece que me abandonou. Parece que Deus está tão longe. Só que na verdade, não é Deus que está longe. Você já entendeu? Observe, estando Jesus em particular, estava com ele os seus discípulos. Eu gosto dessa passagem, estava com ele. A Bíblia não diz, não é Jesus que estava com os discípulos, é os discípulos que estavam com Jesus. E muitas vezes nós fazemos esses questionamentos a Deus, porque esquecemos desse mínimo detalhe. Deus está comigo, mas às vezes, e eu estou com Ele? Às vezes nós vamos nos distanciando, e quando nós vamos perceber, nós queremos colocar Deus como culpado. Mas na verdade, é que nós entramos num barco igual Jonas, achando que podemos fugir da presença de Deus. Porque Jonas, quando vai comprar passagem para Tarsis, ele está achando que pode fugir da presença de Deus. E uma vez eu pregando, eu usei assim: o mundo é redondo, para Deus te achar, ele gira o globo, aponta o dedo para você e te acha. Se Deus tem projeto, nós não conseguimos fugir. Aleluia. Glória a Jesus. Então permaneça. Por mais difícil que seja a vida com Deus, mais difícil ainda é você viver a vida sem Ele. Porque muitos homens, para não negar a sua fé, eles foram mártires. Eles morreram. Os discípulos, aconteceu isso diante de tanta perseguição contra eles. Ao ponto que, quando eles eram presos, diziam para eles: parem de pregar e te soltamos, mas mesmo assim eles perseveravam pregando. E eu lendo um livro, Heróis da Fé, conta uma história de João Bônia, onde ele foi preso, e disseram para ele: nós te soltamos hoje se você parar de pregar. E olha o que ele responde: me solte hoje e pregarei amanhã. Homens que não desistiram da sua chamada. Homens que não desistiram de Deus, porque sabiam que se Jesus não desistiu de nós na cruz do Calvário, eu também não vou desistir dele. Os discípulos estavam com ele, apesar da sua circunstância e de tudo que você tenha vivido. Permaneça com ele, porque é com ele que você vai viver grandes coisas, grandes promessas, vai desfrutar de grandes bênçãos de Deus. E existia na classe dessa multidão, porque a Bíblia diz multidão, mas existia vários tipos de pessoas com diferentes pensamentos. E quando Jesus pergunta para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou?
Os discípulos vão responder daquilo que a multidão estava achando que Jesus era, sendo que na verdade Jesus não era aquilo. Porque para algumas pessoas era João Batista, para outras pessoas era Elias, para outras pessoas era um dos profetas que havia ressuscitado. Mas Jesus não está limitado a somente isso. E dentro dessa multidão de pessoas, eu costumo dizer que existia no mínimo 2 tipos de pessoas que buscavam a Jesus. Primeiro, os religiosos, para depois poder acusá-los de alguma das suas falas. Depois, aqueles que buscavam a Jesus apenas por necessidades. Buscavam a Jesus apenas para que, ouviu a fama de Jesus, ele cura as mais terríveis doenças. Então, num tempo onde muitas pessoas estavam enfermas, iam até Jesus para resolver os seus próprios interesses, mas não queria compromisso com ele. Eu vou lá, recebo a minha cura e vou para casa. Como, por exemplo, aqueles 10 leprosos, ao ser curado, eles foram e não voltaram para agradecer. Porque para muitas pessoas, Jesus é como um gênio da lâmpada mágica. Eu esfrego, faço os meus pedidos e depois tchau. Para muitas pessoas, e o que aconteceu com Naamã? Naamã ouve de uma menina que pode ser curada através da vida de um profeta. E ele vai até a terra de Israel sem compromisso com Deus. Eu quero só apenas receber o meu milagre e volto embora. E tem muita gente hoje vindo na igreja buscando os seus próprios interesses. Eu vou lá, recebo isso e depois tchau. Eu costumo dizer, pastor Cláudio, que esse tipo de crente é o crente recebe e some. Recebeu, sumiu, nunca mais você vê ele na igreja. E ainda pior, não apenas na igreja, mas na presença de Deus. Porque, por exemplo, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão vivendo hoje um momento que nós oramos para isso, de buscar a Deus. Mas quais são os seus verdadeiros interesses? Buscando a Deus porque alguém da sua família ficou enferma, buscando a Deus para que este negócio passe logo. E a pergunta que fica é, depois que tudo isso passar, você vai perseverar na oração que você faz hoje? A pergunta que fica hoje é, nós estamos vivendo esse tempo de apenas uma multidão, onde vamos até Jesus pelo poder que há nas tuas mãos, ou somos a multidão de discípulos que vamos estar com Ele nos seus momentos de particularidades? Ei, foi cantado aqui, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia permanecerei com Ele, independente do que Ele faça. Independente se ele faça ou não. E outra coisa, porque tem muita gente dizendo que estão banalizando a nossa fé cristã. Por quê? Porque quando nós dizemos que Deus pode curar tudo isso, as pessoas logo questionam, porque acham que quando nós dizemos Deus vai liberar a cura, é como se fosse no estralar de dedo. Existe a pandemia agora e no momento que Deus libera a cura, some tudo, mas não é assim. Quando nós estamos dizendo que Deus pode fazer assim, pode. Mas quando nós estamos dizendo que Deus pode liberar a cura, Deus pode dar sabedoria para um médico, um cientista, e fazer a vacina e tudo isso passar. Mas vai ter que haver interferência divina. Porque aí, oh glória, eu ainda creio na oração. O mundo não acredita quando nós oramos por alguma causa, mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus vai dar um basta através da oração. Alava shurikandarava sévia. Me cantorava minácia. Quando o mundo perguntar se você não é cristão, cadê o teu Deus diante de tudo isso? Uma vez Billy Graham foi questionado a respeito disso, quando houve aquele ataque das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Perguntaram para Billy Graham onde é que Deus estava quando todas essas tragédias acontecem no mundo. E ele sabiamente, inspirado pelo Espírito, disse: Deus está no mesmo lugar quando vocês estão indo para a prostituição. Deus está no mesmo lugar quando vocês estão indo se drogar. Deus está no mesmo lugar quando você faz as suas práticas ímpias. A questão não é onde Deus está, mas é onde o homem está se colocando, fazendo coisas que não agradam a Deus, fazendo
coisas que não é da vontade de Deus. E depois, quando o pior, o castigo dos nossos pecados chega, nós queremos culpar Deus. Não, Deus ainda está no trono, está sentado sobre o seu alto e sublime trono, e os teus pés estão sobre a terra, e toda a terra está cheia da tua glória, está cheia da tua glória. Deus está no seu trono. Deus continua sentado. Aleluia, oh aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. É a multidão que busca interesses próprios. Eu recebo. E é por isso que Jesus pergunta aos discípulos, porque os discípulos estavam mais próximos dele, e como os discípulos estão mais próximos dele, os discípulos ouviam o que a multidão falava a respeito dele, tendo em vista que Jesus ainda não tinha se revelado como Cristo, mas Jesus está fazendo grandes obras que só o Filho de Deus faria, e que só o Filho de Deus faz. E quando os discípulos respondem, uns dizem que tu és João. E o que é que a Bíblia fala a respeito de João? Que João não é o Cristo, mas é aquele que prepara o caminho para o Cristo. Quando ele diz, uns dizem que você é Elias, porque há uma profecia que diz que Elias viria primeiro, mas você não é o Cristo. Aí outros diriam, ele é um dos profetas que ressuscitou, porque os profetas antigamente faziam também estas maravilhas, curava, ressuscitava mortos. Mas Jesus é muito mais do que João Batista. Jesus é muito mais do que aquele que prepara o caminho. Quando eles estão dizendo João Batista, porque deve ser esse que preparará o caminho para Cristo. E é por isso que Jesus não apenas preparou o caminho, mas quando nós lemos João capítulo 14, o versículo 16, o que é que ele diz? Eu sou o caminho. E o que é que nós vemos a respeito disso? Que nenhum dos profetas, nenhum dos outros personagens bíblicos, por mais cheios de Deus que fosse, nenhum deles garantiu o seu caminho da salvação, tendo em vista que só Deus poderia dar o caminho, o acesso à salvação, porque Jesus é Deus, e Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele não é apenas um profeta, Ele não é apenas alguém que dividiu a história, Ele é o nosso Salvador. É por isso que Pedro, tomando a voz, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É esse o propósito da multidão. Buscar a Ele sem compromisso. E tome muito cuidado. Quando você colocar este propósito no seu coração. Porque Jesus veio para ser o caminho da salvação. E é por isso que Ele disse, você pode morrer com as tuas enfermidades, mas te salvo. Do que Ele te curar das tuas enfermidades e você se desviar do caminho dEle. E a pergunta que fica é, Jesus veio para levar sobre si todas as enfermidades, mas Ele não é apenas remédio para curar. Jesus, Ele pode operar todas as maravilhas na nossa vida, abrir uma porta de emprego. E eu ainda digo mais, Deus, Jesus pode te fazer não apenas arrumar um bom emprego, mas Ele pode te fazer empresário. Mas a questão é, Jesus tem o poder para fazer isso em nossas vidas, mas nós estamos buscando a Ele só por causa disso. Eu diria para você que, Pastor Cláudio, não há nenhuma outra recompensa em servir a Jesus aqui na terra dada por Ele, comparada com o que é o céu há de se revelar para as nossas vidas. O homem é que promete os tronos altos daqui da terra, é o diabo que promete isso. Mas Jesus está te prometendo para você, não um bom emprego, não te fazer empresário, mas te fazer uma pessoa lavada e remida e herdeira, vida eterna. Este é o compromisso de Jesus, ao morrer naquela cruz do Calvário, para que você tivesse uma comunhão com Ele, não somente aqui na terra, mas não vai findar aqui, porque quando a trombeta tocar, Ele nos levará para Ele, e viveremos para sempre com Ele. É por isso que quando eu sempre vou orar a respeito
desse negócio, eu falo, Deus, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Oh, glória a Deus. Ela é perfeita. Agora vem a pergunta de Jesus aos discípulos. Porque uma coisa é que o mundo está dizendo, falando a respeito de Jesus. Eu estou terminando. Uma coisa é o que as pessoas estão falando. Para muitos, Jesus não é nada. Muitos não creem em Jesus. Se confiam nos seus próprios bens. E ainda grita, sou ateu. Não preciso de Deus. Pobre alma. Que precisa conhecer a verdade e ser liberta da sua arrogância. Para muitos, quando é questionado a respeito disso, o que Jesus é para você, ele diz, é tudo. Mas com palavras, ele se inclui aquilo que Jesus disse. Com palavras, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando as pessoas são questionadas o que Jesus é para você, os discípulos foi questionado isso. E vós quem diz que eu sou? Eles respondem, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não disseram, tu é tudo para mim. Eles não disseram, Jesus é o meu viver. Mas ele falou aquilo que Jesus realmente é, o Cristo, Filho de Deus. Irmão, qualquer que você quer dizer isso para mim, eu quero dizer para você, baseado no que a Bíblia diz, que uma fé com lábios, ela não é verdadeira. A fé bíblica é revelada pelas tuas obras. Não adianta eu abrir a boca e dizer, Jesus é tudo para mim, mas a minha vida interior não muda. Não adianta eu gritar, Jesus é tudo para mim, e eu continuo na beberrice, eu continuo na mentira. Não adianta eu gritar, Jesus é tudo para mim, sendo que as minhas obras, a minha prática, não vai a favor daquilo que ele ensina. Jesus não quer que você abra a boca para falar algo, nada a respeito dele. Jesus quer que você prove através das suas obras. Porque Jesus, em todos os ensinamentos para os discípulos, Jesus ensinava para os discípulos que eles seriam reconhecidos pelos homens, não através do que eles falassem, mas através das obras que ele fizesse. Se vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei, todos saberão que sois meus discípulos. Se coloca de pé, eu termino aqui. Jesus quer que nós apresentemos obras diante dele. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Não é isso que nós estamos vivendo nesses dias, onde a geração dos profetas que foi honrado por Deus, é igual o pastor Júnior Trovão fala, né? Que os crentes são o único exército que guerreia entre eles mesmos. Como, por exemplo, quando surgiu todo esse negócio da pandemia, a igreja tem que fechar as portas. Quando você entrava na internet, o que acontecia? Eram os próprios crentes brigando com aqueles que permaneceram com as portas abertas, o outro atacando os que fecharam as portas. Se você deixou a porta aberta, tu é irresponsável. Se você fechou a porta, você não tem fé. Aí ficavam os próprios crentes brigando, e já basta, né? Os ímpios nos caluniando, e os nossos profetas, os que dizem profeta de Deus para esses últimos dias, honrados por Deus, porque estão famosos nas internets, eles brigando entre eles mesmos. E tome muito cuidado quando nós formos basear o que é que a internet hoje proporciona. A internet proporciona tanto coisas boas como para más. O de bom é que nós podemos pregar aqui e compartilhar para alguém, essa mensagem ser alcançada com pessoas que estão em todo o mundo. Mas também pode ser usada de uma forma errada, e o que era para unificar, trazer uns pensamentos errados, porque eu dou minha opinião na internet, o irmão ali já dá a dele, o outro dá a dele, e não estão falando o que a Bíblia ensina, mas estão dando as suas opiniões. Aí fica uns, igual a igreja estava dividida nos dias de Paulo, uns dizendo, eu sou de Paulo, outros dizendo, eu sou de Apolo, sendo que não é isso, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Tome muito cuidado quando nós vamos tomar de exemplo esses falsos profetas que querem ensinar os seus próprios interesses, e nós estamos levando tudo numa geral, onde as pessoas olham por causa dos falsos
falsos, todos os evangélicos agora são tudo falso. O que é que nós vemos o testemunho de algumas pessoas que não são crentes, falando a respeito dos crentes, dizendo que são tudo pilantra, dizendo que são tudo enganador, porque os falsos estão no nosso meio, mas graças a Deus, que um dia Deus vai tirar os bodes do meio das ovelhas, um dia Deus vai tirar o joio do meio do trigo. Ei, tem muita gente escandalizando o evangelho, eu sei disso, mas ainda Deus tem remanescente no meio deste Israel corrompido. Deus ainda tem remanescente que prega a palavra, que prega a verdade, e aprove Deus nesta noite olhar para mim, olhar para você, e nós dizemos para Ele: eu não vou negociar minha fé, eu não vou me vender para o mundo, mesmo fraco, permanecerei servindo a Deus. Alabaxé e cantaravácia. Nós vivemos os últimos dias da igreja, irmãos, aqui na terra. Eu sei que pregar a mensagem do arrebatamento é uma mensagem que não produz glória na igreja. Muitas pessoas não gostam de pregar isso, porque quando ele é convidado para pregar, eles dizem que é convidado para avivar a igreja. E a igreja só dá glória quando você fala que Deus vai dar casa. A igreja só dá glória quando você fala que Deus está entrando com a providência. Mas nesta noite, a providência de Deus para a tua vida é a salvação. É a salvação que Ele nos garante. Eu sei que pregar a mensagem do arrebatamento, pregar a mensagem que a igreja não pode produzir glória na igreja, mas é a verdade que precisamos ouvir, esta é a verdade que precisamos viver. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Alavaxéia, Alavaçúria. Ele está voltando para nos buscar. Pode não produzir glória. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que os apóstolos não pregaram aquilo que a multidão queria ouvir. Afinal de contas, a multidão não queria nem ouvir que eles pregassem, mas mandavam eles se calar. E quando Deus levanta alguém pregando a verdade, o que é que a multidão fala? Que estão no mundo, se cala-te. É um fanático, é um arrogante da fé. E às vezes nós vamos até a favor desses, mas esse está se posicionando para pregar a verdade. Porque tem muita gente, irmãos, que começou bem, irmão Judas começa bem, mas no meio do caminho ele se corrompe. E Paulo já escreveu a respeito disso, que muita gente abandonaria a verdadeira fé e viveria tempos de fábulas, viveria tempos de apostasia. E isso que nós estamos vivendo é um sinal do fim dos tempos. Pode não ser o fim, mas já é o início dele. E tome muito cuidado, porque quando o anticristo for se manifestar, não fique nós achando que vai ser de algo muito fácil, onde ele vai chegar e vai se apresentar como um anticristo. Não. Quando nós lemos a Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 4, o que é que a Bíblia diz a respeito do anticristo? Que ele vem como para o templo parecendo ser Deus, ele vem parecendo ser crente, ele vem parecendo ser homem de Deus, mas na verdade ele propõe a paz, mas na verdade ele vem para enganar, para levar mais pessoas à condenação, a serem lançadas no inferno. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. A minha oração nesta noite é que Jesus te dê isso, forças para perseverar na presença dele. A minha oração nesta noite é que Jesus te dê graça, e isso ele já te deu, para que você não seja um apóstata, mas para que você seja, por mais simples que seja, um influenciador, um ganhador de almas, que tem compromisso com a verdade, com a palavra. Leia a Bíblia, ore mais, porque tem muita gente dizendo: para que eu vou ler Bíblia, eu não sou pregador? Olha aí, para que eu vou ler Bíblia, eu não sou pastor? E quem foi que disse que a Bíblia é só para ser lida por pregador, por pastores?
Irmãos, se você for estudar a respeito até a palavra, nós temos elas em mãos. Muita gente morreu para que nós conseguimos ter acesso à palavra. Estuda a história da igreja. Por muito tempo a igreja católica trancou a palavra para que ninguém conhecesse, para que ninguém estudasse. Mas Deus levantou homens que não tiveram medo a ponto de perder as suas próprias vidas, para que nós hoje pudéssemos ter acesso. E você vem dizer que não é pregador para ler para a Bíblia? Você vem dizer que não é pastor para ler Bíblia? E é por isso que nós vivemos um tempo de geração, onde está vivendo muito uma depressão. Por quê? Porque a palavra é remédio para curar nós de todas as depressão. É por isso que nós vivemos um tempo de crente igual Guiné. Estou fraco, porque não quer ler Bíblia. Não quer orar, como é que você vai estar forte? Como é que você vai estar forte? Pega a tua Bíblia, não deixa ela empoeirada lá no canto. Medita nela de dia e de noite. Porque estamos chegando nos tempos do fim. O rei está voltando. A lavar-se. Nesse momento eu peço que você feche os teus olhos. Curve as vossas cabeças. Mas vamos entrar todos em um só propósito. Assim como em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos num só propósito. Espírito Santo desce. Espírito Santo desce. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nesta noite. Deus, não falei nada que vinha de mim mesmo, mas entreguei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E estamos aqui nesta noite em um só propósito, meu Pai, para receber do Senhor e para entregarmos a Ti a nossa oferta. Meu Deus, a partir desse momento, o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Entra, meu Deus, batizando em línguas, batizando com a Tua presença. Ah, meu Deus, aquele crente que muito orou para receber o Espírito Santo, mas hoje está com a sua boca fechada, não quer adorar mais, não ora em línguas, não fala em línguas mais. Mas nesta noite, meu Pai, o Senhor nos traz um despertar, o Senhor nos traz para aqui, para ouvir a Tua palavra, que já é o último dia, e nós precisamos nos posicionar. Orabadashuri cantaravasébia. Aramanto comandasebe cantarabadashuri andarivácia. Alamanto comandácia. Orabada cantarabadashúria. Há uma presença gloriosa sobre este ambiente. Há uma presença poderosa sobre este lugar, onde Jesus está te dando forças, onde Jesus está te renovando. Ei, Satanás vai bater em retirada. Você não é um projeto do diabo, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, para ser usado por Deus. Você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe e receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.